pessoal, bem-vindos à aula número 4. Estamos trabalhando o método do lugar das raízes, né? Na aula anterior, nós mostramos aqueles 10 passos, né, que a gente utiliza para desenvolver um bom esboço, né, do LGR, tá bom? Então, mostramos alguns exemplos, né, de como, usando aqueles passos, a gente construir o LGR. O objetivo da aula de hoje é a gente mostrar um exemplo, né, é um único exemplo, né, em que nós iremos usar todos os passos, né, todos os 10 passos, né, para a gente conseguir construir, né, um LGR, tá? Então, eu vou habilitar aqui a projeção, só para a gente dar uma olhada, tá bom? Então, temos aí, né, esse exemplo, o exemplo 4, né, traçar o LGR do sistema a seguir, tá? Então, temos aí, se a gente puder perceber, um sistema com 4 polos, né? Temos um polo em S igual a 0, um polo em S igual a menos 4, e temos 2 polos aí correspondentes a esse polinômio, S2 mais 8S mais 32, que vão ser 2 polos complexos conjugados, um par de polos complexos conjugados, e aí quando aparece polos complexos, a gente tem que prever lá no 10º passo o ângulo, no caso, como são polos, o ângulo de saída, né? Porque o LGR ele sai do polo e chega no zero. Se fosse um zero complexo, seria o ângulo de chegada, tá? Então a gente vai usar aqui, nesse exemplo, o 10º passo lá de construção do LGR, ok? Então vamos ao whiteboard para a gente tentar esboçar isso aí com bastante calma, ok? Então, muito bem. Então, no whiteboard a gente tem temos aqui o exemplo, né, que a gente está trabalhando, que a gente está levando em conta, e vamos tentar aqui ir fazendo passo a passo, né, desse exemplo para que fique bem claro. Então, o primeiro passo, aqueles passos iniciais, eles são mais simples, né? Nesse caso aqui, especificamente, a gente só vai fatorar, né? Tem um dos polinômios, esse aí é S ao quadrado, mas 8S mais 32 ele não está fatorado. Vamos apenas fatorar, né? E vamos seguir aqui no passo a passo, né? Então, no passo de número 1, né? Escrever, deixa eu colocar aqui só uma pena um pouco mais grossa, né? Pronto, vamos lá. Então, no passo de número 1, vamos escrever o polinômio, né, característico em função de K. Na verdade, ele já está escrito, né? Já está escrito aqui, né? Então, isso aqui já é o polinômio escrito em termos de K. Vamos apenas repetir aqui, né? Então, eu tenho aqui 1 mais G de S H de S, né? É 1 mais K, que multiplica 1 sobre S à quarta, mais 12S ao cubo, mais 64, né? S ao quadrado, mais 128S. Deixa eu só afastar um pouquinho aqui, pronto, para ficar melhor. Mais 128. Opa, tá fora aqui da área, deixa eu afastar mais um pouquinho. Mais 128S, certo? Então, esse aqui é o nosso polinômio característico, né, escrito em função, né,
destacando aqui o ganho. Esse é o nosso passo de número 1. No passo de número 2, basicamente o que a gente tem que fazer é fatorar esse polinômiozão aqui, né? Então, ele fatorado, ele vai ficar assim, ó, 1 mais k, que multiplica 1 sobre... Então, a gente já viu quais são os polos, né? Eu tenho um polo aqui na origem, eu tenho um polo aqui em S, mais 4, e os outros dois polos é um par de polos complexos conjugados. Ó. Eu vou ter S mais 4 mais... Opa! Toda vez isso acontece. Vamos ajeitar aqui. Paciência, pessoal, paciência. Vamos lá, paciência, que a gente chega lá. Vou pagar mais um pouquinho aqui. Então, 1 sobre S mais 4, aí o outro polo é S mais 4 mais 4J, né? E o seu complexo conjugado é S mais 4 menos 4J, né? Então, temos um par de polos complexos conjugados em menos 4 mais ou menos 4J. Então, esse é o nosso segundo passo, tá? O terceiro passo é assinalar, né? No plano complexo, eu só tenho polos, não tenho zeros aqui, ó. Então, vamos tentar desenhar aqui. Eu tenho um polo aqui, ó, na origem. Eu tenho um polo em menos 4, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ó. Tem um polo aqui, ó, em menos 4, então vamos assinalar ele aqui, né? E agora eu tenho polos complexos conjugados, né? Em menos 4 mais ou menos 4, então eu tenho que ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? E menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, tá? Então eu vou colocar aqui uma linha um pouquinho mais fininha para a gente colocar aqui, né? Então eu tenho um par de polos complexos conjugados, né? Então eu vou ter um polo aqui e o outro aqui, ó. Então, até aí sem problema, né, pessoal? Sem dificuldade nenhuma. Então vamos colocar aqui, ó, aqui é 4, né? Aqui é menos 4, e aqui o meu polo complexo, e aqui o meu polo complexo, beleza? Tá todo mundo devidamente assinalado aí, né? Então vamos dar um ok, para a gente entender que o passo 3 foi completado, né? Passo 4 agora. Então no passo 4 a gente vai o quê? Vai descobrir os trechos, né, do eixo real, né, que o LGR faz parte. Então, se você perceber, né, aqui a gente tem, vou colocar aqui de uma cor diferente. Então, aqui, ó, esse trecho entre o 0, né, e o menos 4, né, ele está à esquerda de uma quantidade ímpar, né? Então, ele faz parte do LGR, tá? Ele está à esquerda de um polo, né? Então, eu vou pintar ele aqui, né, para ele ficar devidamente destacado, certo? Então, esse trechinho aqui, ó, faz parte, sim, do nosso LGR. Agora, esse trecho aqui, ó, de menos 4 até infinito, ele está à esquerda de uma quantidade par, ó. Tenho dois polos aqui, ó. Está à esquerda de uma quantidade par de polos e zeros. Então, ele não faz parte do LGR. Então, acabou aí nosso passo do número 4. Só esse trechinho aí, entre 0 e menos 4, que faz parte no eixo real, né, que faz parte do LGR, tá? Passo 5, o número de lugares separados é igual ao número de polos. Esse sistema, ele tem 4 polos, né? Então eu tenho 4 lugares separados. Passo 6 é a ideia de simetria, né? A gente vai falar um pouco mais na frente,
né? Vamos usar essa ideia da simetria um pouco mais à frente, né? E o passo 7, ó, a gente vai calcular o quê? Quantos segmentos do LGR que prosseguem em direção aos zeros infinitos. Perceba que eu não tenho zeros finitos aí. Então, eu vou ter o quê? 4 segmentos indo para infinito, certo? Não tenho zeros finitos. Então, o número de zeros finitos é igual a zero. Então, eu vou ter que o número de polos, né, menos o número de zeros finitos, isso aqui vai ser igual a 4. Então, 4 segmentos que vão em direção a zeros no infinito. E eu preciso calcular o centro dessas assíntotas e preciso calcular os ângulos dessas 4 assíntotas aí, né? Então, vamos calcular, né? Vamos lembrar que o centro das assíntotas a gente calcula como sendo o somatório, né, de menos as partes correspondentes aos polos menos, né, as partes correspondentes ao zero. Como eu não tenho zero aqui, né, eu vou usar apenas as partes correspondentes aos polos. Então, o primeiro polo que a gente tem na origem não vai contribuir em nada, certo? Então, vai ser zero aqui. Então, mais a parte correspondente ao polo em S igual a menos 4, mais a parte correspondente aos polos complexos. Percebam que esses polos complexos, né, quando a gente for colocar aqui na somatória, as partes imaginárias elas se cancelam, elas se anulam. Então, a gente somente considera as partes reais. Ó. Então, eu tenho a parte real de um polo, que vai ser menos 4, mais a parte real do outro polo, que vai ser menos 4 também. Poderia colocar aqui o número complexo inteiro? Poderia, mas a gente vai ver que isso aqui vai se anular, então não tem necessidade. Então, isso aqui, pessoal, vai ficar dividido, tá, pelo número de polos menos o número de zeros, que a gente já calculou, que dá 4. Né? Então, o resultado desta operação, né, vai ficar menos 12 sobre 4, que vai ficar menos 3. Então, aqui em menos 3, né, em menos 3, eu tenho o centro das minhas assíntotas, tá? Eu vou colocar ele uma corzinha um pouquinho diferente. Então, em menos 3, eu vou ter o centro das minhas assíntotas. Agora, eu vou calcular quem? Vou calcular os ângulos dessas assíntotas, né? Então, para a gente saber como calcular os ângulos, é só você lembrar da expressão, né? Φ de A, né, que são os ângulos. E isso aqui é 180, que multiplica 2 vezes Q mais 1 dividido por número de polos menos número de zeros finito, que a gente já calculou aqui, que é 4. Né? Então, vai ficar... Né? Então, deixa eu só escrever aqui, vai ficar 2 vezes Q mais 1, que multiplica 180, dividido pelo número de polos menos o número de zeros finitos. Isso aqui a gente tem. E o nosso Q, né, ele vai variar, né, de 0, tá, até número de polos menos número de zeros finitos menos 1. Né? Então, teremos aqui o Q ele assumindo alguns valores. Né? Então, vamos ter Q igual a 0, né? Q igual a 1, NP menos NZ menos 1 vai dar 3, né? Então, Q igual a 2 e Q igual a 3. Então, quando a gente substitui esses valores de Q aqui, para cada um desses casos, a gente vai ter, para Q igual a 0, né? Eu vou ter que φ de A, né, vai ser igual a 45 graus. Tá? Para Q igual a 1, né, o nosso φ de A, né, ele vai ser 135 graus. Para Q igual a 2, o nosso φ de A vai ser 225 graus. E para Q igual a 3, o nosso φ de A vai ser 315 graus. Certo? E aí a gente agora precisa o quê? Traçar essas assíntotas, tá?
Então, vamos tentar traçá-las aqui, né, sem maiores dificuldades, tá bom? Esse traçado muitas vezes não é tão fácil da gente fazer, né, mas vamos tentar aqui fazer da melhor forma possível, tá? Opa! Então, o primeiro ângulo, né, que é um ângulo de 45 graus, deixa eu ver se eu consigo trazer uma retinha já pronta para a gente não ter que estar desenhando, né? Então, o primeiro ângulo, que é um ângulo de 45 graus, né? Então, a partir da assíntota, tá? Eu vou girar, deixa eu ver se fica legal assim, pronto, eu vou aumentar, ó. Então, eu tenho aqui, ó, um ângulo de 45 graus, certo? Então, opa, tem aqui esse ângulo aqui, ó, né, que formou, né, dessa linha tracejada com o eixo real, né, esse ângulo aqui de 45 graus, certo? O próximo ângulo, então perceba que o LGR é simétrico, tá? Não sei se a gente conseguir perceber, o LGR é simétrico. Por que eu coloquei essa linha assim, passando para o outro lado também? Porque a gente vai ver, né, que este ângulo de 225 graus, né, ele é exatamente isso aqui, ó, né? Então a gente já desenhou duas assíntotas aqui no único tracejado. Então, este ângulo aqui, certo? Ele é 225 graus, tá? Então, até aqui, né? Encostando até aqui. Ele é 225 graus. Então, eu já tenho duas assíntotas aqui, tá? Vou trazer outro tracejado aqui para facilitar a nossa vida, outra linha tracejada, né? Colocando aqui sobre o centro dessas assíntotas, ó. E com isso a gente desenha esses outros dois ângulos aqui, ó. 135 graus, né? Deixa eu inclinar só mais um pouquinho, 135 graus e 315 graus. Então eu tenho esta assíntota aqui, ó, né, de 45, esta assíntota de 135, esta assíntota de 225 e esta assíntota aqui de 315, certo? Então já temos aí as quatro assíntotas devidamente desenhadas, tá? Então o próximo passo eu vou apagar aqui em cima para facilitar um pouco. Eu acho que dá para escrever aqui embaixo ainda. Então o próximo passo seria a gente determinar o ponto, se ele existir, logicamente, que o LGR sai do eixo real, tá? Se ele existir. Então, vamos calcular. Aqui é muito provável que exista, né? Por quê? Porque esses dois polos, olha aqui, ó, este polo aqui, eles estão caminhando nesse sentido e nesse sentido, respectivamente, né? De forma que em algum ponto eles vão sair, né, do eixo real, né? Isso aí vai ter que seguir para o infinito, então ele vai sair do eixo real. Então, para a gente calcular este ponto, que é o que a gente faz exatamente no passo de número 8, deixa eu só aumentar aqui, fica um traço mais grosso, né? Então, o que a gente faz nesse passo de número 8 é exatamente calcular, né, esse polinômio P minúsculo, né, que vai ser exatamente igual ao nosso K. Tá? Então, P minúsculo de S vai ser igual a K. Então, é só a gente olhar essa expressão aqui, ó, né? Isso aqui igual a zero, quando a gente iguala isso aqui a zero, né? Então, quando a gente faz isso aqui, ó, 1 mais K, que multiplica 1 sobre S a quarta mais 12S a terceira mais 64
S ao quadrado mais 128S. S. Quando a gente iguala isso aqui a zero, a gente isola o K. Né? E isolando o K, né, a gente vai passar esse menos 1 para o outro lado, né? Então o nosso K ele vai ser exatamente igual a menos esse polinômio aqui do denominador, certo? Ele vai ser exatamente menos isso aí, ok? Então é simples da gente perceber isso aí, né? O nosso K vai ser menos isso aqui tudinho, ó, S ao quadrado mais 12S ao cubo mais 64S mais, vou colocar aqui embaixo, 128S. Então isso é o nosso K. Agora é só a gente calcular, ó, que é o nosso P minúsculo, né? Agora é só fazer, ó, a derivada disso aqui em relação a S e igualar a zero, tá? Aqui é cálculo básico, pessoal. Vocês vão ver que não há... é um polinômio, né? Então isso aqui vai ficar menos 4S ao cubo, né? Menos 36S ao quadrado, tá? Eu vou colocar já o resultado que a gente obtém quando a gente faz quando a gente faz isso aqui, quando a gente iguala essa derivada a zero. Obviamente a derivada vai ser um polinômio de grau 3, então eu tenho 3 raízes, tá? Então, uma raiz apenas vai ser usada nesse caso, que é essa raiz aqui, ó, que eu vou colocar, ó, S igual a menos 1,5767. Por que é a única raiz que a gente vai usar? Porque se vocês podem calcular aí no MATLAB, vocês vão ver que vai ser a única raiz, ó, que vai estar entre 0 e menos 4. Né? Se eu quero o ponto de saída, esse ponto tem que estar aqui, ó, ele tem que estar entre 0 e menos 4. Então, os outros pontos eles vão estar fora, né? Eles vão estar fora dessa região, porque eu tenho um único ponto que sai do eixo real. Se eu tiver um caso onde eu tenha 2 pontos saindo do eixo real, é possível que isso aconteça, eu vou ter 2 raízes, vou aproveitar 2 raízes desse polinômio e assim por diante. Ok? Então, neste ponto aqui, ó, mais ou menos entre menos 1 e menos 2, esse ponto aqui, ó, eu vou destacar aqui mais ou menos, ó, vai ser o ponto de saída, tá? Vai ser o ponto de saída do eixo real, tá? Então perceba que este polo aqui em 0 vem até aqui, este polo em menos 4, ele vem até aqui, eles se encontram aqui, né? Neste ponto, ó, menos, vou colocar aqui embaixo, ó, menos, aproximadamente, né? Menos 1,5767, e aí eles vão tender, né, para 2 dessas assíntotas aqui, tá certo? Ok? E estes polos complexos, ó, eles vão tender para outras 2 assíntotas, perfeito? Então vamos apagar um pouco aqui, ó, para a gente ir para o passo de número 9, né? E o passo de número 9, ele vai nos mostrar exatamente o ponto, né, em que o LGR cruza o eixo imaginário, se houvesse ele cruzar, né? Então, para a gente fazer isso, pessoal, é só a gente usar o quê? O critério de Hult, tá? Então, passo número 9, vou colocar aqui, né? Vamos usar o critério, passo de número 9, vamos usar o critério de Hult, né? Para calcular o ponto onde o LGR cruza o eixo imaginário, tá? Então vejam só, então se a gente for usar o critério de Hult, o que é que diz o critério de Hult? O critério de Hult é um critério de estabilidade,
né? É um critério onde eu vou determinar a estabilidade do meu sistema, tá? Então, uma das regras da tabela de Ruth vai dizer o seguinte: se eu tenho uma linha inteira nula, né, então este sistema ele vai possuir ou polos imaginários puros ou polos reais, sendo um positivo e um negativo. A gente quer exatamente o caso onde eu tenha polos imaginários puros, tá? A gente quer exatamente checar isso. Como é que a gente checa? Eu pego uma linha imediatamente anterior a essa linha que é zero, né? E essa linha anterior vai me dar o polinômio que contém esses polos, né, imaginários puros ou esses polos, né, reais, sendo um positivo e um negativo. Ou seja, de uma forma ou de outra, esse sistema é instável, né? Ou ele vai ser marginalmente estável, né, como a gente diz, que é um sistema instável, tá? Ou ele vai ser instável porque está com um polo lá no semiplano direito, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar aqui em malha fechada o polinômio, né, em função de K, tá? Então em função de K, o polinômio em malha fechada é esse aqui, a equação característica, né, de malha fechada é essa aqui, ó, S4 mais 12 S3 mais 64 S2 mais 128 S mais K, né? Então perceba que vai aparecer um termo aqui em função de K, tá bom? Então vamos montar agora, vamos construir a tabela de Ruth. Então a tabela de Ruth ela vai conter todas as potências deste polinômio característico, né? S4, S3, né? S2, S1 e S0, né? E aqui nós vamos escrever a tabela de Ruth, né? Então só lembrar, ó, os polinômios, os coeficientes correspondentes ao grau S4. Vou ter 1, 64, né? E K, né? E correspondentes ao grau S3 eu vou ter 12 e 128, né? 128. A partir da terceira linha, isso vai ser construído como uma função das duas linhas anteriores e por aí vai, tá? Então esta linha aqui, ó, né? Esta linha aqui, né? Este elemento aqui, ó, que nós vamos circular aqui, a gente vai calcular ele aqui à parte, tá bom? Vamos calcular ele aqui à parte. Ele vai ser calculado como 12 vezes 64, né? Menos 128, né? Dividido por 12. Então, se vocês fizerem esses cálculos, isso aqui vai dar 53,33. Então, esse elemento aqui, ó, nesta posição, vamos colocar, vai ser 53, né? 53,33. Ok? Então, nesta segunda linha aqui, ó, né, o elemento vai ser K. Né? Por que K? É como se fosse 12 vezes K menos 1 vezes 0. Isso aqui vai dar 12K, dividido por 12, que sobra K. Tá? Por isso que fica K aqui. Tá? Se tiverem dúvida, pessoal, retomam o material lá de modelagem, vocês reveem o critério de Ruth, tá? Agora, nesta posição aqui, ó, vamos calcular aqui do lado, tá? Vamos calcular aqui do lado. Então, vai ser 53,33, tá? Que multiplica 128, né? Tá? Menos 12 vezes K, tudo isso aqui dividido por 53,33. Então, isso aqui vai dar algo em função de K, né? Isso aqui vai dar, se vocês fizerem os cálculos, vai ser 128
na menos 0,225K. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, tá? Opa, selecionei, foi tudo aqui. Vamos colocar aqui, né? Vamos apagar isso aqui e vamos colocar essa expressãozinha que encontramos em função de K, né? 128 menos 0,225K. Né? E por último, na última linha eu tenho apenas K. Então, o que diz o critério de Hooft? Né? O que vai me dizer o critério de Hooft? O critério de Hooft diz que se uma linha, né, ela for totalmente nula, né, o que vai acontecer? Esse sistema ele vai ter polos ou imaginários puros ou polos reais, sendo um positivo e outro negativo, dispostos simetricamente, né? Por exemplo, se for mais 2 e menos 2. Né? O caso que a gente quer ver é se ele é imaginário puro. Qual o valor de K aqui que vai deixar com que os polos do sistema fiquem, por exemplo, mais ou menos J, mais 2J, menos 2J, alguma coisa desse tipo. Então, para isso, uma linha inteira tem que ser nula. Tá? Então, vamos tomar essa linha aqui, ó, e vai haver um valor de K que vai tornar ela nula. Né? Então, basta a gente calcular 128 menos 0,225K igual a zero. Tá? Então, quando a gente faz isso, a gente calcula um valor de K, né? Ou seja, K para esse exemplo aqui vai ser 568,8889. Então, para este ganho, para este valor de ganho, esse sistema ele vai ter polos ou imaginários puros ou simétricos no eixo real, sendo um positivo e o outro negativo. Como é que a gente vai saber quais são esses polos? Basta a gente pegar a linha anterior. Que é a linha correspondente a S2. Então, eu vou construir um polinômio com esses coeficientes aqui, ó, com esses dois coeficientes. Então, eu vou pegar esse polinômio, vai ser 53,33 S ao quadrado mais K, tá? Ou seja, mais 568,8889. Eu vou calcular as raízes dele. Tá? Então, se você calcular essas raízes, você vai ver que elas vão ser mais ou menos 3,266J. Ou seja, eu tenho polos imaginários puros. Então, para este valor de ganho aqui, ó, esse sistema ele é marginalmente estável, certo? Ou seja, aqui nesse ponto, ó, mais ou menos aqui, ó, mais ou menos aqui e mais ou menos aqui, né? Este valor vai ser 3,266J, né? E aqui vai ser menos 3,266J, né? Este pontinho aqui eu vou até colocar de uma cor um pouco diferente, né? Vai ser o ponto em que o LGR cruza o eixo imaginário, certo? O ponto em que ele vai cruzar o eixo imaginário, certo? Então, ele vai ficar mais ou menos uma coisa desse tipo aqui, assim, ó. Este polo aqui na origem, ó, né? Este polo na origem, ele vai vir até aqui, ó, no ponto que a gente calculou, no passo de número 8, ó, menos 1,5767, né? E aí ele vai sair do eixo real, ó, ele vai sair do eixo real e vai prosseguir na assíntota, ó,
cruzando o eixo imaginário neste ponto, certo? Tá? E do outro lado a gente tem este polo aqui em menos 4, ele vai sair do eixo real neste ponto, neste mesmo ponto. Eu vou colocar aqui de outra cor, para diferenciar, né? Ele vai se encontrar aqui com outro polo, né, neste pontinho, e ele vai prosseguir, né, em direção a quem? A esta assíntota, cruzando quem? O eixo imaginário aqui, ó. Certo? Então ele vai fazer exatamente isso aí, ok? Pronto. Agora, no passo de número 10, a gente vai calcular, né, para o ângulo de saída desse polo aqui, ó. Então este polo vai prosseguir em direção a essa assíntota. Agora a gente precisa saber o ângulo de saída aqui, né? Basta calcular deste caso aqui, ó, basta calcular para este caso. Por quê? Porque o de baixo é simétrico. É só a gente lembrar dessa informação, que o LGR ele é simétrico, tá? Então vamos apagar essa parte aqui de baixo, né, para a gente poder fazer esses cálculos. Como é que a gente vai calcular o ângulo de partida, né, deste polo, né? A gente vai vamos ter como auxílio o critério de ângulo, né? Vamos usar o critério de ângulo como base, né, para calcular isso aí, tá? Eu vou tentar inserir aqui, né, um novo eixo, né, vazio aqui, só para a gente trabalhar o passo de número 10, para facilitar um pouquinho a nossa vida. Deixa eu colocar aqui o preto, para facilitar a nossa vida aqui no passo de número 10, certo? Deixa eu tentar aqui aumentar só um pouco, né? Então, ó, não vou fazer um desenho muito preciso não, né? Então a gente tem aqui, ó, não vou fazer um desenho muito preciso não. Eu tenho aqui em menos 4, ó, menos 4, eu tenho aqui tenho um polo aqui na origem, certo? E tem um polo aqui, ó, e outro polo aqui, tá? Então eu vou calcular o ângulo de partida deste ponto. Então é como se eu quisesse testar, né, digamos assim, usar este ponto aqui como sendo um ponto de teste, tá? Como se fosse um pontozinho de teste. Então como é que eu vou fazer? Eu vou unir todos os polos, ó, vou unir este polo até aqui, vou colocar um segmento de reta daqui para aqui, vou colocar um segmento de reta desse polo para cá e um segmento de reta deste polo para cá. E vou calcular os ângulos, né, de cada um desses segmentos de reta, né? Então, deixa eu colocar aqui esse segmento de reta, né, a linhazinha tracejada. Então, vou unir, tá? Vou unir. Tá meio difícil aqui, mas a gente consegue. Vou unir, ó, esses dois aqui, ó. Tá quase pronto. Vamos supor que tá ok, né? E aí vou calcular este ângulo, ó, este ângulo aqui, certo? Ok? Vou unir esse polo em menos 4, ó. Cadê? Vem aqui você, imagem da biblioteca. Vamos colocar aqui mais uma linha tracejada. Aqui apareceu, ó, unindo esses dois, ó. E aí, uma outra linha unindo esse outro também. Então, eu vou fazer assim, ó, que é a mesma linha, eles estão todos alinhados, né, na vertical, né? Então, de forma que eu calcule este ângulo aqui, ó,
certo? Ok? E eu calculo este ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui que é formado com esta horizontal, tá bom? Né? Estes dois ângulos aqui tá bem claro, né? São 90 graus. 90 graus, esse ângulo aqui é 90 graus. Certo? Ok? Então basta, e eu preciso basicamente calcular este ângulo aqui. Né? Vamos dizer que esse aqui seja um certo θ1, né? θ1, esse aqui seja um certo θ2, e esse aqui seja um certo θ3. Eu só preciso calcular o valor de θ3, tá? Eu aplicando relações trigonométricas, tá? Eu posso concluir que θ3 ele vai ser 135 graus, certo? Você pode aplicar a relação trigonométrica que você quiser. Tem várias formas de você fazer isso, né? Pode dizer que θ3, por exemplo, é 90 mais esse ângulo aqui, ou pode dizer que θ3 é 180 menos esse ângulo aqui. Você pode calcular do jeito que você quiser e aplicar o critério de ângulo, né? Então, quando você aplica o critério de ângulo nesse caso, eu vou ter, né, que o meu θ1, que seria exatamente o ângulo que eu quero calcular, ó, então esse ângulo aqui de partida, vamos supor que seja mais ou menos isso aqui, ó, com a horizontal, vamos supor que esse ângulo aqui, aqui eu chamei θ1, tá, θ2, θ3, sei lá, θ4, então esse aqui, né? Vamos supor θ4, que é quem eu quero calcular, né? Então, meu θ4, ele vai ser algo do tipo 180, tá? Menos a soma dos outros. Por que a soma? Porque são todos polos, né? Se eu tivesse alternado polos e zeros, isso aí teria que ter sinais contrários, né? Contribuição do polo é inversa à contribuição do zero. Então, eu tirei menos 90 graus de um polo, mais 90 graus de outro polo, mais 135 graus de outro polo, de forma que o meu θ4 seria, se eu fizer esses cálculos aqui, 225 graus, tá? Então, este ângulo aqui, ó, que é θ4, né, é um pouco mais do que 180, então, o que eu estou querendo dizer? Que ele sai, ó, do eixo, do polo complexo com esta angulação, tá? Preciso calcular o de baixo? Não, porque eu sei que o LGR é simétrico, né? Se ele é simétrico, isso aqui tem que ser assim, ó, para que o LGR seja simétrico. Não é que o ângulo é igual, eles são simétricos. Se isso aqui aponta para cá, isso aqui deve apontar para cá, para que haja simetria, certo? Agora é basicamente traçar o LGR, tá? Basicamente o que eu vou ter que fazer aqui é traçar o LGR. Então eu vou colocar aqui de uma determinada cor, sei lá, deixa eu colocar uma cor diferente para cada um deles, laranja, por exemplo, né? Então esse LGR ele vai sair daqui, ó, com esta angulação e vai prosseguir por esta assíntota, certo? Ok? Deixa eu colocar uma outra cor aqui, verde, sei lá. E este LGR, tá? Ele vai vir com esta angulação, ó, e prosseguir por esta assíntota, certo? Ok? Então, esse seria o nosso passo de número 10, calcular o ângulo de saída, né, destes polos complexos, ok? Então, com isso, a gente finaliza o traçado desse LGR, né? Eu vou mostrar apenas agora no MATLAB, deixa eu só abrir aqui, pronto. No MATLAB, né, como é que fica este traçado,
né? Ok? Então bateu com o que a gente desenhou, né? E com isso a gente finaliza esta aula. Continuaremos na próxima aula, ainda com o mesmo assunto, análise pelo método do LGR.